Minha diretoria, o futebol, as coisas mudam muito rápidas e basta um ou dois movimentos para que você desequilibre as coisas ou coloque as coisas num outro patamar. O São Paulo anunciou o Rames Rodrigues há alguns dias, que é um jogadoraço, né? Um jogador que a gente não pode confiar em 100% que ele vai jogar tudo que ele pode ou não, pelo histórico. E agora o São Paulo anuncia mais um, ou seja, o São Paulo agora tem 3 jogadores no seu elenco capazes de desequilibrar uma partida de futebol, que era o que o São Paulo tinha dificuldade. No último vídeo aqui do jogo do São Paulo do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo empatou no Morumbi, eu falava exatamente isso, que fala, pô, o time do São Paulo tem as oportunidades, tem a bola, domínio do jogo, cria mais do que o adversário e tal, mas o São Paulo não tem a qualidade técnica, às vezes, de chegar na frente do gol e resolver o jogo num passe, num último lance, numa finalização. Então, não dá pra você culpar o treinador de futebol quando o time produz, é pouco ameaçado, mas a bola não entra. Aí você não tem muito o que fazer, né? O cara tá escalando o centroavante certo, tá? Então aí, meu irmão, não tem o que você fazer. É o mesmo critério que eu uso pra falar do Renato quando o Grêmio perde 7 gols por jogo, o centroavante dele é o Soares. Vou usar pro Dorival. O Dorival não tinha ali o Caleri, tinha que botar o Herisson, é o que tem, irmão. Aí tira o Herisson, bota o Juan, é o que tem. Entendeu? Aí a bola não entra. Não entra porque não entrou, porque o atacante hoje não acertou, porque é um jogador capaz de fazer, mas também é capaz de perder gols. Quando você dá ao São Paulo o conjunto que o São Paulo tem hoje, defensivamente o São Paulo é um time muito bem organizado hoje, e você dá ao São Paulo toque de experiência com o Rafinha, né, que além de ser experiência é um vencedor. Você dá para o São Paulo um Rames Rodrigues no meio de campo, que é um jogador que vai fazer exatamente a função que o São Paulo hoje não tem, que é um jogador que deixa o time, no determinado momento da jogada, o São Paulo passa de ser mecânico para ser cerebral. E o São Paulo é um time mecânico até a última bola. Ele não tem nenhum momento em que a bola vai para alguém cerebral para fazer uma coisa genial, seja com técnica, seja com inteligência, esse momento não acontece. Então, o São Paulo tem que chegar até o Caleri de uma forma mecânica e coletiva para que ele faça o gol. Quando você coloca o Rames Rodrigues, você já está, além da sua forma mecânica estar funcionando, você tem um enfiador de bola, um cara capaz de numa bola ali, num lance, desequilibrar a partida. Quando você contrata o Pato, você está contratando um outro jogador que pode tecnicamente desequilibrar uma partida. Só que assim como o Rames Rodrigues é um jogador que a gente não pode botar 100% das fichas, porque é um jogador de carreira extremamente oscilante e tal, a gente não sabe como é que vai estar. Quando o São Paulo anuncia agora o Lucas Moura, o São Paulo passa a ter 3 peças desequilibrantes no seu time de futebol ofensivo. Defensivamente, o São Paulo já tem um bom time, eu não tenho nada a reclamar, eu não gosto muito das trocas que o Dorival faz como volante. Para mim, os 2 volantes do São Paulo seriam Luan e Gabriel Neves, exatamente para dar liberdade pro restante e tal. Mas, enfim, o Luan tem os problemas dele lá, que às vezes ele tá bem, às vezes ele não tá, mas o Gabriel Neves é um jogador que eu não abriria a mão. É um jogador que jogaria na frente da minha defesa e ponto, entendeu? O jogador mais voluntarioso do São Paulo disparado. E você tendo esses jogadores na mão, você muda a perspectiva completamente, porque aí o São Paulo passa, além de ter toda a questão tática, coletiva que está funcionando e tal, o São Paulo passa a ter a possibilidade de um lance, 2 dribles, um lançamento, um chute a gol, resolver o jogo. Então as possibilidades de 50%, 60% do São Paulo tem de vitória, elas vão a 70%, 80%, porque é a mesma coisa que eu falo sempre do Flamengo. O Flamengo, quando ele ajeita o sistema defensivo dele, tu joga a bola lá na frente, tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, meu irmão, qual é a possibilidade de você parar esse ataque o jogo inteiro? Você vai, em algum momento eles podem estar num dia ruim, mas se eles estiverem num dia 60%, 70%, eles vão fazer, porque são 4 jogadores acima da média. Quando o São Paulo apresenta um time com esses, e eu não tô colocando o Caleri nessa lista, cara, porque assim, o Caleri não representa pro futebol o que ele representa pro São Paulo. O Caleri é muito assim o Valdívia do São Paulo, né? É o Tardelli do Atlético Mineiro, sabe? É um jogador que lá no São Paulo ele tem muita moral com a torcida, tal, funciona, etc, etc. Fora do São Paulo, no histórico dele do futebol, ele não é um jogador que deu certo. Então é um jogador que você tem que ter um pouco de dúvida, porque afinal de contas você não pode tomar só por um clube uma carreira tão longa. Além de ter aquelas coisas do contrato dele todo esquisito, time uruguai lá que ninguém conhece, ele tá amarrado com esse time há 200 anos, umas coisas meio... Enfim, o Caleri é muito bom jogador, mas ele não tá na lista desses caras que rodaram grandes clubes do futebol mundial, né, seleção, etc, etc. Ele não tá nesse patamar. Então eu tô colocando esses 3 como jogadores de desequilíbrio técnico, que fornecendo a bola pro Caleri, o Caleri pode virar o Cano. Né? É um jogador que não tem aquela badalação internacional, mas vai meter gol pra caralho se ele for municiado por esses caras. Acho que o Luciano é um cara que pode rodar nesse time, né? Se o Pato estiver bem. O Lucas Moura vai jogar, porque o Lucas Moura é um puta de um jogador, é um cara sério, é um cara que a torcida de São Paulo ama, é um cara extremamente conservador, né? E quando eu digo conservador, não estou falando só das questões políticas que o Lucas se posiciona, mas
O Lucas é um cara que saiu do São Paulo, foi pro Paris Saint-Germain, ficou 6 anos no Paris Saint-Germain, saiu do Paris Saint-Germain, foi pro Tottenham, ficou 6 anos no Tottenham, acabou o contrato dele e agora ele tá voltando pro São Paulo. Ou seja, é um cara que não fica trocando, ele é o contrário do Rames Rodrigues. Ele também oscila na carreira dele, ele tem bons momentos e maus momentos, mas ele é um cara extremamente consistente naquilo que ele quer. E ele quer jogar na Europa. Então, o Lucas é uma passagem. Eu não acredito que o Lucas vai vir para São Paulo para ficar muito tempo. Eu acho que o Lucas é um jogador que vai realmente jogar até o final do ano e vai acabar voltando para a Europa, que é onde ele realmente quer ficar. Você tem 3 possibilidades, portanto, de desequilíbrio de jogo. O São Paulo pode dar o azar de gastar um dinheiro com esses 3 caras e nenhum dos 3 estar num bom momento e o São Paulo terminar a temporada jogando com Juan, Rato e etc. Pode. Mas o risco é válido. Porque você está arriscando não tudo em um só. Você está arriscando em 3 caras que se um deles estiver mais ou menos bem, você já ganhou um diferencial técnico considerável. Você vê que o São Paulo perdeu o jogo pro Corinthians por causa de um diferencial técnico de um jogador que o São Paulo não tem, que é o Renato Augusto. Então o São Paulo é melhor, foi melhor o jogo inteiro, boa parte do jogo, tem um coletivo melhores jogadores em algumas posições e tal. E o Corinthians tem um jogador que desequilibra, o São Paulo não tinha. E o Corinthians ganhou o jogo. E é assim que você ganha campeonato, especialmente de mata-mata. Então acho que o São Paulo já entendeu isso, está vendo que ele está a um jogo de uma final de Copa do Brasil, que vai ser muito difícil se for mesmo o Flamengo. Vai ser muito difícil ganhar, mesmo com o Lucas Rames, mas as possibilidades aumentam muito. Porque assim como o Flamengo, o São Paulo também passa a ter um time capaz de acertar um lance e resolver o jogo, que é uma coisa que o São Paulo há algum tempo não tem. O São Paulo trabalha muito em cima do vamos encontrar uma solução coletiva com um garoto, com isso, com aquilo, vamos trazer esse jogador que dá, aquele que... De repente o São Paulo vai lá, bota a mão no bolso, recebeu um dinheiro e tal, não sei o que, bota a mão no bolso e fala, tá aqui, vou contratar caras que eu sei que se acordarem de bom humor, fudeu, eles vão ganhar o jogo pra mim. Então, existe no futebol uma frase que alguns treinadores dizem que é aquele jogador de 6, 7 pontos, que é o jogador que você contrata e ele vai sozinho te dar 6, 7 pontos no campeonato. O São Paulo agora tem pelo menos 2 jogadores de 6, 7 pontos. Então o Campeonato Brasileiro do São Paulo não é uma ameaça, acho que o São Paulo não briga por título, mas não é uma ameaça, e a Copa do Brasil é absolutamente real, o São Paulo chegar na decisão e fazer frente pro Flamengo. Acho difícil o São Paulo jogar melhor do que o Flamengo, ter o domínio do jogo, acho muito difícil, o Flamengo tem um time montado há mais tempo e tal, mas a perspectiva que o São Paulino não tinha, de que, vai que a gente pega uma bola ali e resolve, essa perspectiva agora existe. Porque o São Paulo tem jogadores capazes de fazer essa jogada. Então são 2 contratações muito bem contratadas, pontuais. Um jogador de meio, que é o que o São Paulo precisava, um jogador criativo, que o Galo se machucou, e um jogador identificado com a torcida de beirado. O São Paulo contratou muito pontualmente e muito corretamente. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Então, existe a avaliação de quando contrata e a avaliação final. Se vai dar certo, eu não sei. Hoje, todo mundo faria o que a diretoria fez. Então, parabéns para a diretoria do São Paulo, acertou nos nomes para o restante da temporada.